Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso vídeo de correção das questões de administrativo do concurso TRT2, TRT São Paulo, para o cargo de técnico. É um prazer estar aqui hoje com vocês resolvendo essas questões. Meu nome é Marcos Oliveira, eu sou professor aqui do meu curso em Direito Administrativo, Direito Tributário, mas obviamente que hoje nós resolveremos as questões de Direito Administrativo do nosso concurso do TRT São Paulo, tá bom? Inclusive, uma das questões é passível de nulidade, a FCC provavelmente vai anular essa questão. A primeira questão, aliás, que a gente vai resolver é uma questão que é passível de anulação, tá bom? Eu vou deixar aqui meu Instagram com vocês, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, enfim, e me seguir. O meu Instagram, embora no início de cada vídeo acabe aparecendo também, mas ele é o arroba Marcos Aurélio Freitas. Eu tenho postado bastante coisa lá de concurso, jurisprudência, letra da lei, enfim. Então, se vocês quiserem aí também me acompanhar para seguir essas dicas, acompanhar essas dicas, vai ser um prazer tê-los e tê-las como seguidores e seguidoras. Beleza? Então, vamos à resolução das nossas questões de direito administrativo. Primeira questão. Essa questão, gente, é uma questão passível de anulação, tá bom? Na verdade, ela deve ser anulada pela FCC. Mas vamos lá, vamos ler o enunciado. Serapião Barnabé foi servidor público federal, então nós temos aqui uma situação de um servidor federal, titular de carga efetiva e estável, e aposentou-se no dia do seu aniversário, em 31 de janeiro de 2020. Portanto, houve ali uma aposentadoria em 31 de janeiro de 2020, ocasião em que contava com a idade de 65 anos. Então, observem, esse dado é importante. Nesse dia, 31 de janeiro, o Serapião Barnabé contava com a idade de 65 anos. Em 1º de março de 25, portanto, observem, há mais de 5 anos, mesmo porque 31 de janeiro de 20, em 31 de janeiro de 25 completaram-se 5 anos, então em março havia decorrido mais de 5 anos. Então, no dia 1º de março de 25, entediado com a vida de aposentado e ainda disposto para o trabalho, formulou o pedido de reversão à atividade. Aqui, então, a questão trata do Instituto da Reversão, que nós tratamos nas revisões finais. Eu até falei para vocês, gente, a FCC gosta muito de cobrar a Lei 8.112 de 90. Então, vamos revisar aqui alguns institutos que são parecidos, falamos lá de reversão, de reintegração, e falamos, portanto, do tema dessa questão. Nos termos da Lei 8.112 de 90, o pedido. Bom, o que acontece com essa questão? O Instituto da Reversão ele é um instituto previsto nos artigos 26 e 27 da Lei 8.112 de 90, e existem dois tipos de reversão, basicamente. A reversão a pedido, né, que é essa reversão de que trata a questão, que se trata ou ela ocorre quando alguém se aposentou voluntariamente e enjoa da aposentadoria. Eu até brinco em sala que isso não vai acontecer comigo, acho que vocês devem lembrar, né? Então a pessoa quer voltar para a atividade. Só que o artigo 26 da lei impõe alguns requisitos. Essa aposentadoria tem que ter sido voluntária, a pessoa tem que ter se aposentado no máximo há 5 anos, de cara vocês já percebem que houve uma ofensa a essa regra, né? E o outro requisito, que na verdade está no artigo 27, é que essa pessoa não pode contar com mais de 70 anos de idade. E vocês percebem que aqui, nessa data do pedido, em março de 25, o Serapião Barnabé já contava com mais de 70. Porque se em 31 de janeiro de 20 ele completou 65, em março de 25 ele tinha 70 anos, já tinha obtido, né, já estava com a idade de 70 anos. E aí vamos ver por que essa questão tem que ser anulada, tá bom? Existe um outro tipo de reversão, que alguns chamam de reversão compulsória, que é quando o servidor se aposenta por invalidez, porque ele teve uma perda na sua capacidade laborativa que não dá para readaptar o servidor, e aí ele recupera essa perda da capacidade laborativa. Ele recompõe, na verdade, né, a capacidade laborativa. Nesse caso, eu tenho a chamada reversão compulsória. Ele vai voltar mesmo que ele não peça. Tudo bem? Não é do que trata a questão. A questão trata da chamada reversão voluntária, que é a reversão a pedido. Vamos lá então os itens. Item A. Não poderá ser aceito, pois a lei não prevê a reversão voluntária. Errado. Somente a reversão compulsória. Completamente errado, a lei prevê sim a reversão voluntária. B. Poderá ser aceito. Não poderá ser aceito. Então, esse item de cara já está errado, porque aqui não poderá ser aceita a reversão.
C. Não poderá ser aceito, pois ultrapassado o prazo de 5 anos desde a inatividade. Correto. O item C é um item correto. Ele já tinha se aposentado há mais de 5 anos. Sendo assim, ele não pode mais reverter. Então, esse item é, a princípio, seria, a princípio, o gabarito. Item D. Poderá ser aceito. Não poderá ser aceito, né? Desde que seja de interesse da administração e haja cargo vago disponível. Esse item, se ele fosse visto, analisado isoladamente, sem estar dentro do contexto do enunciado, a gente poderia dizer que sim, né? Se for do interesse da administração pública e houver cargo público vago, ele vai reverter. Mas nesse caso, ele não pode reverter por conta do limite temporal. E o item E, gente, ele fala, não poderá ser aceito, correto? Pois ultrapassada a idade limite de 70 anos para reversão. Esse item também está certo. O artigo 27 da lei, eu até deixei grifadinho aqui, o artigo 27 da lei, ele fala, não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. O Serapião Barnabé já havia completado 70 anos. Há poucos dias, mas já havia. Então, o item E também é um item correto. Ou seja, eu tenho duplicidade de respostas. Portanto, a FCC deve anular essa questão. É simples, é uma questão de letra da lei, não é de interpretação, não é doutrina, não é jurisprudência, correto? Tem que anular. É uma questão com duas assertivas corretas. Beleza? Eu deixei aqui os artigos para vocês. Basicamente são os artigos 25 a 27, né? 25 ele fala da reversão em si, nos incisos 1 e 2, e no 27 ele fala da questão dos 70 anos. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 28. A propósito da participação em licitações, a legislação vigente autoriza que o edital vede a participação de. Então, ele está falando assim, olha, numa licitação, a gente sabe que hoje as nossas licitações, a nossa norma geral é a Lei 14.133, de 21, o que seria possível vedar? Ou qual tipo de participação poderia ser vedada em licitação? Item A, cooperativas em licitações cujo escopo compreenda os mesmos serviços, operações e atividades previstas em seu objeto social. Não faz muito sentido, né? Se faz parte ali do mesmo objeto social dela, como é que ela está proibida de participar? Como é que ela poderia ser proibida de participar? Startups, nos objetos considerados complexos, em razão da inexperiência empresarial que caracteriza tais empresas. Primeiro que startup nem sempre é algo que é simples. A startup ela pode trazer coisas complexas, mas são coisas novas. Então também não faz muito sentido pensar nessa vedação. Empresas estatais, em razão do princípio da subsidiariedade econômica. Não existe previsão disso, né, gente? Microempresas individuais para a contratação de serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção e reparação de veículos. Também não faz sentido, a lei não prevê essa vedação, ou a possibilidade dessa vedação. E item E, consórcios de empresas, desde que haja justificativa pela administração, esse é o item correto. Esse item está de acordo com o artigo 15 da Lei 14.133. Ele diz, salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observadas as seguintes normas. Ou seja, contrário senso, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que, a não ser que haja vedação, é possível um consórcio de empresas participar. Contrário senso, é possível que o edital proíba a participação de consórcios. Essa questão é uma questão difícil, né? Não foi uma questão tão fácil, embora ela também seja uma questão letra da lei, é uma questão que exigia uma interpretação desse artigo 15, tá bom? Então, é o item gabarito, é o item E. Questão 28, gabarito letra E de elefante. Questão de nível médio, digamos assim. Questão, aliás, deixa eu só falar para vocês, eu esqueci de falar, aqui no final do material, a gente tem o gabarito, tá bom? Gabarito dessa prova. Bom, questão 29. Uma figura artística célebre recebeu do governo federal uma comenda voltada à pessoa que se destacara, ou a pessoas que se destacaram por relevantes contribuições prestadas à causa dos direitos humanos. Então, uma figura artística pública, recebeu do governo federal uma comenda em razão dessa pessoa
ter uma participação, ter uma contribuição na proteção dos direitos humanos. Meses depois, tal celebridade foi flagrada proferindo injúrias raciais em relação a um morador de rua, sendo que o fato se tornou público e notório graças às filmagens realizadas por um passante. Então, essa pessoa que recebeu a comenda, absurdamente, né, que não existe isso no Brasil, proferiu injúrias raciais contra uma pessoa em condição de rua. A descrição dos fatos é essa. Diante de tão grave ocorrência, que configura quebra dos requisitos relacionados à comenda, olha só, esse dado é importante, que diante de tal grave ocorrência, que configura quebra dos requisitos relacionados à comenda, decide que, se após regular processo administrativo, privá-la da homenagem. À luz do que leciona a doutrina jus-administrativista, o ato em questão será qualificado como cassação, contraposição, anulação, revogação e caducidade. Nós também falamos sobre esse tema nas nossas revisões finais. Eu falei, gente, cuidado, né? A extinção do ato administrativo é um tema queridinho da FCC. O que é cassação, o que é anulação? Vamos lá, vamos passar por cada uma delas. Vamos começar de baixo para cima. Caducidade. Caducidade ocorre quando o ato é praticado de maneira legal, mas um fato, uma lei, uma norma jurídica superveniente torna impossível que esse ato se mantenha vivo. A Maria Silvia, por exemplo, dá o exemplo de um pacto de versões. Suponha que uma pessoa, né, uma empresa, tem ali uma autorização para funcionar um parque de versões numa área da cidade. E depois a lei que regula a ocupação do solo urbano diz que ali não pode haver parque de diversões. Então, algo superveniente, ou seja, uma norma jurídica superveniente, impede que esse ato continue produzindo efeitos jurídicos, seus regulares efeitos jurídicos. Então, nesse caso, eu tenho a caducidade do ato, correto? Vou ter também a revogação. Revogação ocorre quando o ato ele se torna inconveniente ou inoportuno. Eu posso ter, inclusive, na autorização isso. A autorização de uso de bem público. Uma pessoa é autorizada a usar um bem público, ou um grupo de pessoas, é autorizada a usar um bem público, uma rua, por exemplo, ou uma praça, por exemplo, para fazer uma feira, todo domingo de manhã. Ora, se essa feira se tornar inconveniente, eu tenho a revogação do ato administrativo. Então, a revogação ocorre quando o ato se torna inconveniente ou inoportuno. A anulação, todos vocês conhecem, ocorre quando existe um ato ilegal, quando um ato é praticado com desrespeito à lei. A contraposição, talvez seja menos conhecida, ocorre nas situações em que um ato posterior é incompatível com um ato anteriormente praticado. Um bom exemplo para a gente compreender isso é a nomeação e a exoneração. Ora, se alguém nomeia alguém, aliás, se uma autoridade, desculpa, nomeia alguém para um cargo público e depois exonera essa pessoa, aquele ato de nomeação, ele vai ser extinto. Precisa de uma declaração formal? Não. A administração praticou um outro ato que é incompatível com o ato anterior. Então, nesse caso, a gente fala de contraposição. E a última forma, gente, que é o gabarito da questão, é a cassação. Esse é o gabarito. A cassação ocorre quando se pratica um ato legal, então nós não temos aí nenhuma ilegalidade. Você percebe que aqui a questão não descreve nenhuma ilegalidade na prática do ato, só que o beneficiário desse ato, ele passa a descumprir os requisitos, as condições para o gozo daquele ato. Nesse caso, eu tenho a cassação do ato. Isso acontece, por exemplo, quando uma pessoa recebe uma licença para funcionamento de um estabelecimento comercial e descumpre as regras da licença. Nesse caso, eu tenho a cassação do ato, tá bom? Então, nesse caso, o gabarito de fato é a assertiva A de aprovação. Beleza? Uma questão de nível bom, né? De nível médio, a gente pode dizer. Não é uma questão difícil. Gabarito letra A de aprovação. Beleza? Bom, próxima questão, questão 30. A propósito do regime de pagamentos nos contratos administrativos, a Lei 14.133 preceitua. Esse tema, gente, não é um tema tão cobrado pela FCC. Eu, particularmente, esperava que a FCC fosse cobrar nessa prova temas mais tradicionais de contratos, como, por exemplo, as cláusulas exorbitantes.
Eu até falei no Detona, né, que a FCC deveria cobrar a questão da responsabilidade da administração, no caso, por exemplo, de inadimplemento de encargos trabalhistas. Essa questão eu fiquei um pouco incomodado com ela, porque não é uma questão tão comum nas provas da FCC. Mas tudo bem, está na lei, a letra da lei, ela poderia cobrar. Vamos ver então qual seria o gabarito dessa questão. Havendo controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, ou seja, imagina lá que a quantidade é controvertida. A quantidade de objeto fornecida no contrato é controvertida. A parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento. Esse item, gente, é o item correto, tá? Esse item está de acordo com o artigo 143 da Lei 14.133. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento. Então, se houver lá uma divergência, por exemplo, em quantas refeições o contratado vai fornecer por dia ou por mês, né? Vamos aí imaginar uma periodicidade mensal, a parte que é incontroversa, a administração paga. Tá bom? Porque não faz sentido você ficar esperando, o particular ficar esperando que essa controvérsia seja dirimida para ele receber. Tá bom? Então, nesse caso aí, é o gabarito da questão, é a letra de fato, a letra A de aprovação. Vamos ver os outros itens. É vedado o pagamento antecipado, exceto em contratos de obra pública, sendo a antecipação limitada a 5% do valor da contratação. Na verdade, não tem essa exceção. É vedado o pagamento antecipado. Isso está previsto aqui, no artigo 145. Não será permitido o pagamento antecipado parcial ou total relativo a parcelas contratuais vinculadas aos fornecimentos de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços. O parágrafo 1º, ele até traz uma exceção, mas não é essa a exceção da questão. Então, quando ele diz aqui, exceto em contratos de obra pública, não é uma exceção. Vocês viram que a lei não traz essa exceção, tá bom? Então, o item B é o item errado. Item C. O pagamento deve ser realizado exclusivamente após o recebimento definitivo e integral do objeto contratual. Esse item era o mais tentador. O pagamento deve ser realizado exclusivamente após o recebimento definitivo e integral do objeto contratual. Esse item, gente, ele está de acordo, ele está em desacordo, né, com... deixa eu pegar aqui o artigo. Aliás, eu acho que eu não coloquei o artigo. Não coloquei. Mas por que esse item está errado? Porque ele fala que o pagamento deve ser realizado exclusivamente após o recebimento definitivo e integral do objeto. Não. Eu posso ter o pagamento por parte já realizada. Eu posso pensar, por exemplo, numa obra. Uma obra, ela tem várias etapas. Eu posso pagar a parte já executada. Tá bom? Então, não existe vedação ao pagamento de parte do objeto contratual. Não pode haver pagamento antecipado, mas pode haver pagamento da parte já executada. Isso não é pagamento antecipado. Por força do princípio da vinculação ao edital, a forma de pagamento prevista no instrumento convocatório é imodificável. Errado. Existe a possibilidade, de acordo com o artigo 124, que por acordo entre as partes se modifique a forma de pagamento. Não é uma cláusula exorbitante, porque o que a gente entende por cláusula exorbitante? Aquilo que a administração pode fazer de maneira unilateral. Aqui não é uma cláusula exorbitante. É por acordo entre as partes, mas é possível fazer essa modificação quanto à forma de pagamento. Então está errado esse item. E item D também está errado. E o item E, nos contratos decorrentes de licitação internacional, então aqui uma licitação em que se permitiu que estrangeiros, né, participem, os pagamentos do contrato serão feitos obrigatoriamente em moeda nacional, independentemente de sua nacionalidade. Ele está falando assim, o pagamento do contratado obrigatoriamente deve ser feito em moeda nacional, independente da sua nacionalidade. Também está errado. Está em desacordo com o artigo 52. O que ele fala aqui? Quando for permitido, aliás, não. O pagamento feito, parágrafo 2º, ao licitante brasileiro, eventualmente contratado em virtude de licitação deste artigo, será efetuado em moeda corrente nacional. Então, o brasileiro, gente, ele obrigatoriamente deve ser pago, se ele participar de uma licitação internacional e ganhar a licitação, obrigatoriamente ele deve ser pago em moeda nacional, mas o estrangeiro não. E ele fala que aqui, como é que ele fala? Vejam, ele diz assim, nos contratos recorrentes de licitação internacional,
os pagamentos do contratado serão feitos obrigatoriamente em moeda nacional. Não, só se ele for brasileiro. Se ele for brasileiro, aí obrigatoriamente a moeda tem que ser nacional. Então, artigo 30, gabarito de fato, letra A de aprovação. Essa que fala então da parte incontroversa. Tá bom? Eu acho que é uma das últimas, não, faltam duas, né? Faltam duas. Para finalizar, a penúltima questão, uma questão de nível médio para difícil, porque exigia uma interpretação. Vamos lá. A Prefeitura do município X pretende delegar a uma empresa privada, selecionada por meio de licitação, a prestação de serviço de iluminação pública, por entender que a execução indireta otimizará a eficiência e propiciará a ampliação da infraestrutura necessária à oferta do serviço de maneira universal. Dadas as características desse serviço público, o modelo contratual adequado para tanto é A. Então, aqui ele pede para haver a prestação de um serviço público de iluminação pública. Né? Então, aqui o particular vai prestar esse serviço, uma empresa privada vai prestar esse serviço. E ele diz que foi escolhida a delegação do serviço para um particular por entender que a execução indireta desse serviço, portanto, por um particular, otimizará a eficiência e propiciará a ampliação da infraestrutura necessária à oferta do serviço. Qual que é o gabarito dessa questão? O gabarito dessa questão, gente, é a concessão administrativa. Nós também falamos do Detona das PPPs. Né? Nas PPPs, eu tenho um serviço público prestado por um particular que celebra um contrato com a administração pública e que passa a assumir os ônus e riscos da prestação do serviço. Na concessão comum, eu também tenho um tipo de delegação, mas na concessão comum, o particular paga diretamente o serviço. Esse serviço é universal. Como é que eu vou estabelecer uma concessão comum? Deixa eu só explicar melhor para vocês, porque isso é uma sutileza. Como é que eu vou pensar numa concessão comum se na concessão comum o particular que usa o serviço é que paga? Como é que essa concessionária vai cobrar a tarifa de iluminação das ruas de todo mundo que se utiliza desse serviço? É impossível, né? Então, ali foi uma questão de interpretação. De fato, a gente poderia ficar entre dúvida entre concessão comum e concessão administrativa, mas não faz sentido muito, nenhuma, aliás, ser concessão comum. Porque, repito, o que separa, a gente viu isso no Detona, o que separa a concessão comum da PPP é o fato de, na concessão comum, quem remunera o serviço é o usuário do serviço. Como é que se vai cobrar essa tarifa das pessoas que utilizam o serviço de iluminação pública? Aqui, cuidado para não confundir com iluminação, aliás, com fornecimento de energia elétrica domiciliar. Né? Aqui não é energia elétrica domiciliar, aqui é o serviço de iluminação das ruas. Não tem como cobrar, nesse caso, por concessão comum. Então, terá que ser concessão administrativa, o Estado vai remunerar essa empresa. Ele, Estado, tem que remunerar a empresa. Aqui eu nem posso ter uma divisão entre contraprestação do usuário e contraprestação do poder público. Né? Então, de fato, aqui o gabarito seria concessão administrativa. A concessão comum é excluída, nesse caso, tá bom? Aqui não seria uma concessão de uso de bem público, aqui também não seria uma autorização de serviço público, e a permissão também serve para situações, a gente viu isso também, né? Para situações muito simples, né? De prestação de serviços muito simples, então também não faria sentido aí pensar numa permissão, seria de fato a concessão administrativa. Lembra que na concessão administrativa, 100% da contraprestação vem do poder público. 100% da contraprestação vem do poder público, então de fato é o gabarito da questão 31, ok? E a última questão, questão 32, que diz o seguinte: a propósito da intimação dos atos do processo administrativo, a Lei 9784 de 99 prescreve. Eu falei para vocês, né, que ia cair a Lei 9784 de 99. Falei. Porque a FCC tem uma, digamos assim, uma perseguição por essa lei. É impressionante, né? Muitas questões da FCC cobram essa lei. Eu falei, gente, cuidado, vai cair a Lei 9784 de 99. Não caiu uma parte tão interessante. Poderia ter caído recursos, revisão, decisão coordenada, mas enfim, é uma parte que é simples, né? Não é das mais interessantes, mas é uma parte simples. O que dizia então o enunciado? No caso de interessados indeterminados,
Portanto, quando o interessado do processo não for uma pessoa determinada, desconhecida ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de edital, publicado em jornal de grande circulação, jornal local, jornal de circulação local. Esse item, gente, era o item mais perigoso. Era o item que, se você não tivesse muita atenção, você erraria. Porque, de fato, a gente pode pensar que quando o destinatário da intimação é desconhecido, eu vou intimar por edital. Só que não é em jornal, é na imprensa oficial, né? Eu até coloquei aqui os artigos para vocês, é na imprensa oficial. Ele fala aqui no artigo 27. Aliás, 27 não, desculpa. Deixa eu ver se eu coloquei esse artigo mesmo. Aqui, na verdade é no artigo 26, parágrafo 4. No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação oficial. Publicação oficial. Então, eu até posso pensar num edital. Não tem problema pensar em edital aqui, mas não é em jornal. É em publicação oficial. Correto? Item B. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem renúncia a direito, salvo na hipótese de direitos disponíveis. Não, gente. O desatendimento da intimação não importa em reconhecimento da verdade. E nem renúncia. O fato da pessoa ser intimada no processo e não se manifestar não quer dizer, né? Não tem como consequência o reconhecimento dos fatos. Isso também fere a lei. A lei diz que, no artigo 27, que o desatendimento da intimação não importa no reconhecimento da verdade nem a renúncia a direito pelo administrado, e aqui não tem exceção. O problema da questão aqui é que ele traz um salvo, né? Salvo na hipótese de direitos disponíveis. Não, nem no caso de direitos disponíveis. C. A intimação deverá observar a antecedência mínima de 10 dias quanto à data de comparecimento. Está errado, porque ali fala de 3 dias úteis. Ela não fala de 10 dias. Pegadinha. D. As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade. Sim, está de acordo aqui com o artigo 26, isso, parágrafo 5º. As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade. Então, o item D é o item verdadeiro e está de acordo aí com o artigo 26, parágrafo 5º da lei. E o último item é dispensada a intimação quando o interessado for servidor do órgão condutor do processo. Não, né? Não existe previsão quanto a isso. Então, de fato, o gabarito é a letra D. E aqui eu coloquei para vocês, né, no finalzinho, o gabarito de todas as questões, tá bom? Então, resumidamente, uma questão de nível médio para difícil, pensando numa prova de técnico. E a primeira questão que nós falamos, é uma questão que merece ser anulada. Qualquer dúvida que você tiver, manda para mim. Vai ser um prazer respondê-la. E firmes e fortes, continue aí no propósito dos concursos públicos. Espero que vocês tenham ido bem. Espero que vocês, enfim, tomem posse no cargo, mas se eventualmente não der dessa vez, sigam fortes, vai dar certo. Eu já passei por isso, eu sou servidor público e eu sei como é que é. Enquanto a gente não desiste, aliás, se a gente não desiste, uma hora vai dar certo, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!